Através de um estudo que eu fiz e também de comportamento de vocês aqui no canal, eu decidi trazer algo sobre a autossabotagem, para você entender por que às vezes a minha vida está travada, por que eu não consigo, por que o medo ele me consome às vezes, por que quando eu estou sempre ali para dar o próximo passo na minha vida, eu sinto que eu congelo e não consigo dar aquele próximo passo. Eu já falei aqui em outras lives que existe a barreira do terror, que é aquele momento onde você está ali para dar aquele próximo passo, e aí você congela e acaba desistindo, começa a vir aquele pensamento sabotador que diz para você que você não merece, que isso não é para você, que isso não vai dar certo, que isso é muito para você. Então hoje nós vamos falar sobre autossabotagem, sobre como que você pode lidar com isso. Qual é a melhor maneira de você identificar o que está sabotando você? Então, gente, nós vamos falar sobre a autossabotagem. A autossabotagem é aquele comportamento sutil, às vezes nem tão sutil, que nos impede de alcançar o que queremos. E é um problema mais comum do que parece. Vamos conversar sobre como parar de sabotar os nossos sonhos e as nossas conquistas e entender de onde vem o principal sabotador e como mudar esse padrão, tá? A ideia de hoje é fazer que você saia aqui dessa live entendendo isso, entendendo que existe um programa mental que está operando em segundo plano e aquele programa que está ali instalado, ele que faz você se sabotar, tá? Ele que faz você tomar as decisões que fazem você continuar sempre no mesmo lugar, que você não consiga sair dali, né? Então, o que é a autossabotagem? Vem chegando aí, gente. Vem chegando, vem conversando aqui comigo. O que é a autossabotagem? Vamos começar, então, entendendo o que realmente é a autossabotagem. Ela é um conjunto de atitudes e pensamentos, às vezes inconscientes. Pensamentos inconscientes que nos travam e nos impedem de seguir adiante, de fazer o que a gente realmente quer. Sabe aquele pensamento que diz assim, ó, eu não sou bom o suficiente, eu não sou boa o suficiente, ou, isso aqui é muito para mim. Pois é, esse é o sentimento sabotador falando, é aquela voz que chega para você e fala, isso não é para mim, isso é muito para mim, e daí você vai se perguntar, de onde vem esse pensamento? É seu mesmo? Esse pensamento é seu mesmo? Ou é da sua avó, da sua mãe, do seu pai, do seu tio? E aí você simplesmente pegou esse sentimento dele, esse pensamento dele e enraizou lá quando você era adolescente, quando você era criança. Você ouvia de alguém que não tinha um automerecimento e isso acabou passando para você. Você, de repente, cresceu em um ambiente onde as pessoas não se sentiam merecedoras ou teve algum trauma, né? Isso você precisa agora, já no início da live, tentar entender por que eu sou assim? Por que eu não me sinto segura na hora de tomar uma decisão? Eu não me sinto seguro? Por que sempre quando eu começo alguma coisa eu não consigo terminar? Será que eu não estou me sentindo merecedor ou merecedora? O que está acontecendo comigo? É isso que você precisa entender. Eu trouxe um exemplo aqui, mas antes a Josi falou alguma coisa aqui. Deixa eu ler melhor aqui, Josi Santos. Rafael, e quando conquistamos aquilo que tanto queríamos? E parece que é sobre isso que está falando, o medo. O medo de não conseguir sustentar aquele passo maior em direção ao sucesso. Josi, a maioria das pessoas, elas param na barreira do terror. Como eu falei, o que acontece? O medo congela a pessoa, né? Eu posso falar para você que a maioria das coisas que eu deixei passar na minha vida foi por medo. Né? O medo, querendo ou não, o seu subconsciente, ele sempre vai fazer de tudo para que você fique na zona de conforto. Por quê? Porque ele quer te proteger. O subconsciente, os hábitos sempre vão fazer com que você se proteja. É natural do ser humano. Mas você precisa reprogramar. Tem coisas que você precisa ir à frente. Né? Tipo, chegar na ponta de um prédio, olhar para baixo e sentir aquela vertigem. É normal, o corpo está defendendo você. Sai daí. Perigoso.
né? Mas existem coisas na vida que o medo ele causa, o que causa o medo, na verdade, em outras áreas da vida são as crenças, foi o que você ouviu, de repente você ouviu o seu pai faliu alguma vez, aí isso causou impacto na sua família quando você era criança, isso gerou o que em você? De repente gerou um trauma. Às vezes a sua mãe passou por muita dificuldade na sua infância e você viu aquilo e inconscientemente os seus programas mentais, os paradigmas estavam sendo construídos. E aí quando você cresce nesse ambiente, você acaba atraindo isso. E você acaba vivenciando isso, você acaba repetindo isso. Porque são os hábitos da sua família, os autossabotadores, eles são implantados em você através da repetição. Porque você fica vendo e assistindo aquilo. Ou alguém, de repente, foi muito rígido com você quando você era criança. E aí fez com que você não se sentisse retraído, retraída, inseguro. Às vezes, quando você é criado em um ambiente onde a pessoa cobra muito você fica com medo de errar. Às vezes foi o pai e a mãe que cobrou muito, aí você fica com trauma, não posso errar aqui, não posso errar ali. E aí você cria esse medo e começa a levar esse medo para o resto da sua vida, não só com o seu pai e com a sua mãe. Porque daí você fica com medo de errar com o chefe, medo de errar no relacionamento, medo de errar e você não consegue prosseguir na sua vida. Porque o medo ele está presente em você e ele está consumindo você, só que você não sabe que foi implantado lá pelo seu pai ou pela sua mãe quando você tinha 5, 6 anos, 7 anos. Na infância, na adolescência. Então você tem que parar para entender, Rafa, o que é esse negócio? Eu vou resumir para você, eu não preciso nem olhar esse roteiro aqui. Eu trouxe um roteiro para tentar entregar a base, mas eu consigo falar de autossabotagem para você, porque eu vivo isso, eu estudo isso. Então, gente, é você olhar lá para a infância, como foi a minha infância, com quem eu convivo hoje. Esse é o fundamento. Onde está? Por que eu não consigo terminar, gente, o que eu começo? Você tem que olhar para dentro de você e se perguntar, por que eu não consigo terminar tudo que eu começo, fica pela metade? Por que eu tenho medo de me relacionar com alguém? Eu até trouxe exemplos aqui que eu vou seguir com você, que você vai entender daqui a pouco. Eu trouxe alguns exemplos aqui. Eu trouxe um exemplo aqui, um exemplo prático. Imagine que você quer muito uma promoção no trabalho. A oportunidade então surge, mas ao invés de você se candidatar com confiança, você começa a pensar que ainda não está pronto. Ainda não estou pronto, não estou pronto. É aquela vaga que você sempre quis. Você está pronto, está pronta, mas aí você congela. É o medo de errar, o medo de decepcionar alguém, ou é o medo. Ou não se sentir merecedor, não se sentir merecedora, daí o que acontece? Você, eu ainda não estou pronto. Ou você acha que ainda precisa se preparar mais, ou que não é para você. Afinal de contas, isso não é para mim, vou deixar para uma próxima oportunidade. E essa próxima oportunidade, aí você vê o seu colega, que é bem menos preparado que você, assumir aquela vaga. E aí, dias depois, você olha, meu Deus, poderia ser eu ali, eu sou muito melhor que ele, ou muito melhor que ela. Você sabe que você é. Mas o autossabotador foi lá e falou para você, não vai que isso não é para ti. Tu nunca fez isso aí, o medo de mudança. Você fica com medo de mudança, o medo da mudança está consumindo você, é mais um autossabotador. Eu só consigo ir daqui para o trabalho, se eu tiver que pegar uma autocondução, eu já não consigo. Coisa simples. Como eu já falei aqui, o novo transforma você. Se você assumir uma nova responsabilidade, vai ser bom, porque você vai estar evoluindo. Rafa, mas isso é muito diferente para mim. Aí que é bom, porque daí você vai exercitar a sua vida, você vai exercitar a função de estar vivendo, de estar evoluindo. Você não nasceu para morrer no mesmo lugar, para ficar no mesmo lugar, no mesmo cargo, fazendo a mesma coisa a vida toda. O ser humano nasceu para evoluir, tá bom? Então eu trouxe esse exemplo, eu tinha trazido outro aqui, eu escrevi outro ontem. Aqui, ó. O outro exemplo, ó. Agora nos relacionamentos. Imagine que você encontre, então, alguém que realmente combina com você, né? Mas a sua mente começa a pensar, isso aqui vai dar errado. Tá bom demais para ser verdade esse negócio aqui. E aí, por medo de ser rejeitado ou de ser rejeitada, por estar bom demais aquela relação, né? Você começa a agir de forma fria com a pessoa e começa a se afastar, sabotando o relacionamento. Você mesmo sabota o relacionamento
Porque você acha que não tem coisa estranha, tá muito perfeito isso aqui. Tá entendendo? É um autossabotador lá dizendo, porque de repente você ouviu dizendo, homem não presta, e eu não preciso de homem. Ou, as mulheres não prestam, eu não preciso de mulher. Casar é para loucos. Você quer uma relação, mas aí você fala, hoje em dia, porque daí você fica afirmando. Pare para pensar com quem você anda e o que essas pessoas falam. As pessoas falam, casar é para maluco. O bom é ficar solteiro. Aí o solteiro fala, preciso de alguém. Sabe? Nunca tá satisfeito, mas fica afirmando coisas negativas. Casamento é só para quem... eu não aguento casamento, mas deseja alguém. Mas só que fica afirmando que não aguenta casamento. Então toda vez que aparece alguém na vida dessa pessoa, ela não aguenta. Porque ela fica afirmando isso. Eu já falei sobre os decretos que estão nessa obra aqui, de Neville Goddard. Vou deixar na descrição do vídeo aqui. Vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link desse livro para quem quer conhecer, adquirir. Eu sempre falo sobre esse livro. Você está decretando que você não quer, que você está decretando que homem não presta, você está decretando que mulher não presta. Olha só os decretos. Então, toda vez que você decreta isso, o universo vem e traz alguém que não presta para mostrar para você que o que você acredita é o que você cria. Eu já falei aqui, o que você acredita é o que vai se manifestar na sua vida. É por isso que nós estamos falando de autossabotagem. A autossabotagem faz você acreditar em coisas que não são suas, que são ideias da sua mãe, do seu pai, do seu tio, de quem criou você, de quem trabalha com você, porque às vezes você sai para almoçar com pessoas que ficam falando a mesma coisa, que não agregam valor nenhum a você, e você fica dando atenção a isso. E eles acreditam nisso, e aí você acaba sendo a próxima pessoa que acredita nisso, e o que você manifesta na sua vida? Isso! Às vezes desculpa gente, às vezes eu pego um pouco pesado aqui, mas na verdade não é pegar pesado. Eu quero fazer com que você entenda, eu quero dar uma sacudida aí em você. Acorda, é simples, não é difícil, pare de colocar a culpa nos outros. A culpa é do meu chefe, a culpa é do meu patrão, a culpa é da minha esposa, a culpa é dos meus filhos. Não, você não está parando para pensar, você está vivendo no automático. Você está vivendo no automático, você não está parando para pensar que tudo que está acontecendo na sua vida é tudo de acordo com o que você acredita. Você acredita que ter filhos é difícil, você acredita que manter um casamento é difícil, você acredita que trabalhar é difícil, você acredita que está sempre sem dinheiro. Tudo que você acredita é o que está acontecendo na sua vida. Olhe para a sua vida. Diga para mim se eu estou mentindo. Escreva aqui no chat se eu estou mentindo. O que você acredita, o que você cria, gente. É simples assim. Então, onde que está a raiz de tudo? Você precisa descobrir o que você acredita. Entendeu? A chave é essa. O que eu, Rafael, acredito? Ou o que eu, Delmira Braga, acredito? O que eu, Lene Couto, acredito? O que eu, Josi Santos, acredito? O que eu, Pamela Mota, acredito? O que eu, Eduardo Valim, acredito? É o pessoal que está falando comigo aqui no chat. Você tem que parar para observar isso. Caramba, então é assim que funciona, Rafa? É. O autossabotador trava você de acordo com o que você acredita. Ele chega ali e fala para você, isso aqui, a tua mãe uma vez já se ferrou com isso aqui, Rafa. Tu vai querer fazer isso aqui mesmo? Aí a pessoa, o seu tio já foi por ali e se quebrou. Tu vai querer fazer isso aí? Ó, o sabotador atuando. Não é seu, foi ele que se quebrou. Claro que serve de um alerta. Claro, mas você tem que entender também. Isso está me travando, está me alertando de algo. O que é isso? É um sentimento ruim? Você tem que perceber, muitas pessoas não têm o merecimento, o automerecimento, ou, como eu falei, não param para pensar. Aquele momento que você para tudo, solta o celular. Você precisa fazer isso, gente. Deixa eu beber uma água aqui. Vamos dar sequência aqui, então. Às vezes eu dou uma pausa aqui pra gente entrar no assunto. Gente, deem coraçõezinhos aí pro YouTube mostrar essa live aí pra mais pessoas. Né? Então, por que nós nos sabotamos? Né? A resposta está nas crenças limitantes. São aquelas ideias que nós criamos que muitas vezes está lá na infância sobre o que somos capazes ou não de fazer.
Talvez você tenha ouvido que o dinheiro é difícil de ganhar, ou que o sucesso é para quem já nasceu no berço de ouro. Ou só é rico quem nasce rico, né? Aquele pensamento que muitas pessoas têm, né? Porque a gente vai trazendo isso dos nossos antepassados, né? E aí, então, ao longo da vida, essas crenças ficam tão enraizadas que você passa a acreditar que nunca vai poder ter uma vida diferente. Então, nós vamos voltar naquela questão, é o que você acredita. O que o piloto de avião acredita é o que ele vive. Quem é a pessoa que trabalha no serviço geral limpando o chão vive o que ela acredita. Tá entendendo? E o que você acredita, o que acontece? É a lei da atração, gente. O que você acredita é o que você vai atrair. A autossabotagem, qualquer coisa que eu acredito, que eu jogo, que eu manifesto, essa na minha vida são através das coisas que eu acredito. O que eu acredito é o que eu vou manifestar, são as oportunidades, as frequências, porque tudo vibra. Se tudo vibra, tudo está em uma determinada frequência. Então, cada pensamento meu, se ele é positivo ou negativo, vai atrair algo semelhante. Então, se eu acredito na prosperidade, eu vou atingir a prosperidade, porque eu acredito que é possível ganhar dinheiro sem se matar trabalhando. Antes eu não acreditava, eu precisei reprogramar a minha mente para isso. Mas antes, alguns anos atrás, eu tenho um vídeo meu que eu falo toda a minha história, depois procura aqui na lista dos vídeos, onde eu relato isso. O que eu acreditava era o que eu manifestava. É exatamente por isso que eu tenho propriedade para falar isso para você, porque eu estudei tanto para poder mudar a minha vida. Eu estudei tanto com Bob Proctor, trouxe quase todo o conteúdo que é disponível dele aqui, dublado para você nesse canal. Então eu comecei a estudar, porque eu queria entender o que está acontecendo, o que acontecia comigo, por que eu não conseguia, por que eu começava um projeto e parava. E eu comecei a entender o que eu precisava fazer e estou transbordando o meu conhecimento para você aqui, para você parar de sofrer. Tá bom? Vamos lá, vamos continuar aqui. O que eu tinha colocado aqui? A outra razão importante é o nosso subconsciente. Ele tem um papel de proteção, é o que eu havia falado há pouco agora. Ele quer sempre, ele tem um papel de proteção e ele quer manter sempre você seguro, longe das mudanças. Então ele te prende na zona de conforto, que é aquele lugar onde você não precisa se arriscar, mas também você não sai do lugar. É aquela questão que eu trouxe um exemplo ali. A promoção chegou, você sempre sonhou com aquele cargo. Chegou o cargo, daí um dia lá na sua empresa tá lá, ó, a pessoa de repente se aposentou, ou sei lá, foi para um outro emprego, aí surgiu a vaga, vagou. E você é a pessoa mais preparada para aquela vaga. E você, na hora de se candidatar, você congela. Acha que você não é merecedor, ou que tem que estudar mais. Tudo pelo fato de um medo da mudança, ou não se sentir confiante, ou não se sentir merecedor. Alguém já passou por isso aqui, gente? Escreva aqui para mim se o que eu estou falando aqui faz algum sentido para você. Coloque aqui no chat se alguém já passou por isso que eu estou falando, de um medo congelar, de você ver a oportunidade ali, não só no emprego ou em qualquer outra coisa, e você ficar se sabotando, você mesmo entender que tipo, tem algo aqui que está fazendo com que eu não siga em frente. Se você já teve uma experiência de fracasso, de rejeição, ou até de alguém importante na sua vida, ou alguém que criticou você demais. Pode ser o seu marido, a sua esposa, o seu namorado, o seu pai, a sua mãe lá na infância, como eu falei, um tio, quem criou você. É comum que isso acabe criando um bloqueio. É aquele lance que eu falei do trauma, tá, gente? Por exemplo, se uma vez você tentou algo novo e não deu certo, pode acabar ficando com medo de tentar outra vez e medo de falhar de novo. E aí o que acontece? Você trava, você simplesmente não consegue ir em frente, porque você fica com medo. Medo de quê? Eu fico pensando, hoje eu falo isso, né? Eu não tinha esse pensamento, mas hoje eu falo, medo de quê? Eu sou o ser mais poderoso que Deus já criou. Eu estou aqui sim, eu vou errar muito antes de acertar. É assim, você erra primeiro, depois você acerta. Você não sai acertando de primeira, é muito difícil você conseguir acertar de primeira. Você precisa praticar, repetir. Aí então você começa a melhorar os resultados. É tudo. A vida é assim. Você não sai acertando de primeira. Pode ver, você que já teve outras relações aqui. A primeira relação foi de uma maneira, a segunda de outra maneira, a terceira de outra maneira. E você vai ver que você vai melhorando, você vai entendendo o processo. Você não pode ter medo de errar. Errar é natural do ser humano.
Nós não somos perfeitos, nós estamos aqui para evoluir, como eu falei. Errou, agora você sabe que por ali não dá certo, vem por aqui. Ou melhora e tenta de novo. Melhora e tenta de novo. Vai lá de novo. Entendeu? Se isso que você quer, que você deseja, segue. Então eu já falei aqui que as experiências passadas, né? Muitas pessoas são traumatizadas, né? Pelo que o pai falava, pelo que a mãe falava na infância, ou que, como eu falei, por alguém que criou você, alguém que era muito próximo, né? Hoje é muito comum a influência que você tem da pessoa que vive com você, a pessoa que divide a vida com você, as ideias. Isso é muito forte também. Então a primeira forma de nós identificar a autossabotagem é começar a se observar. Você precisa, como eu falei lá no início da live, você precisa parar e se observar. Pergunte-se sempre, quais são os padrões que eu repito que me prejudicam? Quais são os padrões que eu estou repetindo no meu cotidiano que estão me prejudicando? Eu escrevi aqui também, ó. Você pode, por exemplo, notar que sempre deixa projetos pela metade. Eu fazia isso, eu procrastinava. Ou que sempre se desmotiva em alguma parte desse processo. Isso é um sinal de procrastinação, isso é um sinal de autossabotagem. Quando você se desanima, você está empolgado ali para fazer o projeto da sua vida, mas daqui a pouco você começa a desanimar ou você começa a procrastinar. Eu falo isso porque eu passei isso com esse canal aqui antes de eu iniciar. Eu fiquei 2 anos procrastinando até eu postar o primeiro vídeo aqui nesse canal. Mas aí eu comecei a estudar e comecei a ficar mais confiante, comecei a reprogramar a minha mente, comecei a entender como funciona. E aí eu comecei a quebrar aquelas crenças que estavam me travando lá atrás. Que era o medo, o não merecimento, a procrastinação. E isso eu brigo com isso todos os dias, tá? Aí você vai dizer, Rafa, então hoje você é livre. Não. Eu continuo reprogramando a minha mente, eu durmo escutando a reprogramação mental personalizada que eu crio. Então ali eu vou quebrando os paradigmas, porque é através da repetição, né? Como eu já falei aqui. Então aqui tem algumas perguntas que eu deixei aqui que vão ajudar você a identificar quando você está se sabotando, né? Então quando você está sabotando, você tem que se perguntar, o que eu estou evitando fazer? O que é isso que eu estou evitando fazer? E o que acontece antes de eu desistir de algo importante? Isso aqui é incrível, essa pergunta que eu escrevi aqui ontem, porque ontem eu estava pensando, como que eu vou fazer para a audiência entender, para eles entender? Você precisa pensar assim, quando você desistiu de algo, o que você estava sentindo logo antes, pouquinho antes de você desistir? Aquela vaga de emprego que surgiu lá é sua, e aí você acha que não é merecedor, daí você começou... Quais as desculpas que você dá para você? Quais são as desculpas que você fala para você não se candidatar naquela vaga? É isso que você precisa fazer. Quando você se sente desconfortável nessa situação, você tem que perguntar, o que é lá no fundo? É o medo? É o medo de passar vergonha? É o medo da mudança? É o medo da crítica? É o medo do que os outros estão pensando sobre você? Ou é você mesmo que não se sente capaz? Ali naquela hora que chega a barreira do terror, tá ali para conquistar. O que é naquele momento? O que faz você desistir? Essa é uma bela dica que eu estou dando para você aqui. É esse ponto é o crucial, cara, que você precisa descobrir. Porque ali você vai descobrir, nossa, quem fazia isso aqui era minha mãe, nossa, quem fazia isso aqui era o meu tio. E aí você vai ver que essa crença é dele, não é sua, você só acreditou no que ele acredita. E está manifestando isso na sua vida. Aí você vai pensar, nossa, meu tio repetiu tanto isso que... Quer ver exemplos de pessoas que falam, homem não presta. Homem não presta, homem não presta. E é isso uma repetição que às vezes você vai num lugar, vocês mulheres, né? Homens também, né? Homens às vezes falam, mulher não presta, não sei o quê. Mas eu escuto relatos de mulheres. Eu tenho um relato que eu não vou citar nomes aqui, mas eu posso falar para você o que aconteceu, né? De eu ver as pessoas falando, homem não presta, homem não presta, homem não presta, dentro da residência.
Né? Ah, porque eu sempre me quebrei com homem. E a mãe dessa criança que cresceu nesse ambiente via a avó falando que o homem não presta, que o homem não ajuda em nada, que o homem não presta pra nada, que tem que viver independente, que não sei o quê. Hoje a menina não gosta de homens, né? Imagina, ela cresceu em um ambiente onde todo mundo fala que o homem não presta. Imagina, repetiu, programou a menina. Fique longe de homem. Olha só a importância de que... Às vezes, você não sabe, você está falando dentro da sua residência, está programando a mente daquela criança que está ali, gente. Preste atenção, você que tem adolescentes, que tem crianças em casa, porque as crianças ficam ouvindo as repetições que você está falando. Às vezes você não percebe, a criança está ali brincando, mas você está falando as suas ideias, o que você acredita, você está jogando para fora o que você acredita. E isso está entrando na criança. Cuide isso. Isso é muito importante, o que eu estou falando aqui agora. Às vezes o sabotador que está agindo em você é a ideia de um tio seu que já é até falecido ou falecida. Mas ele falava tanto isso lá na sua infância, ou a sua avó, ou algo do tipo, que isso impregnou em você. Isso impregnou em você e está hoje atrapalhando você. Porque você está trazendo a crença dela para a sua realidade. Você entendeu a importância até de você cuidar isso? Às vezes é o seu filho, um sobrinho seu, o seu neto, a sua neta. Você precisa cuidar o que você fala para essa pessoa, para essa criança. Você tem que cuidar para não... Tem que cuidar. Você tem que cuidar. Essa é a ideia. Eu não vou entrar em assunto aqui porque os paradigmas, cada um tem o seu, a sua maneira de criar os netos, os filhos. Mas você precisa cuidar porque ali é a formação. Ali onde, quando você era criança, é ali que formou o que você é hoje. Claro que todos os dias, não é, formou, então não tem mais como mudar. Claro que tem como reprogramar, como eu falei. Mas só que daí é mais doloroso, você vai ter que passar por coisas ruins, decepções, fracassos, não merecimento, tudo isso que a autossabotagem faz, porque a autossabotagem é justamente isso, você se sabota você mesmo, você vai ali e fala, eu não sou capaz de fazer isso. Você é, mas só que você ouviu lá na sua infância que você não é, ou que é difícil isso. Lembrando, o que você acredita é o que você manifesta, é o que você cria. Então agora eu pergunto para você, no que você acredita? Pare e pense agora. Aproveite esse momento dessa live aqui. O que você acredita? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar o que eu acredito? Agora você já parou, está pensando. Agora olhe para a sua vida. Olhe para a vida que você está levando agora, nesse exato momento. Veja a sua vida. Veja se não é o que você acredita que está acontecendo na sua vida. E como você vai mudar isso? Reprogramando a sua mente. É a única maneira. Como que você vai ter resultados diferentes pensando da mesma maneira? Se você pensa da mesma maneira, chega no mesmo lugar. Se você muda a maneira de pensar, começa a chegar em outro. Seja uma maneira negativa ou uma maneira positiva. Se você pensar de uma maneira negativa, vai chegar em outro. Se você pensar de uma maneira positiva, vai chegar em outro. E assim, consequentemente, o que você acredita? Júlia Frata. Bom dia, Júlia. O que você acredita? Eu quero mexer, eu quero provocar você hoje nessa live. Hoje eu vim para essa live querendo provocar você. Provocar você, que você cave e descubra logo o que está travando você. Descubra. Cave. Caramba, é assim que funciona, Rafa. É. Então quer dizer que nossa, faz sentido, isso a minha avó falava, isso o meu tio, meu pai falava isso aqui, é por isso então que eu... uma vez eu tive uma vez eu passei uma vergonha num lugar e eu me traumatizei. Isso, você precisa reprogramar isso.
É isso aí. Ah, eu decreto que homem não presta, então será que é por isso que o universo só me traz quem não presta? É. Ah, eu acho que dinheiro é difícil de ganhar, por isso que toda vez que eu ganho dinheiro é sofrido. É. É porque é o que você acredita, eu acabei de falar. O que você acredita, o que você vai manifestar, é o que você vai criar. A lei da atração, semelhante atrai semelhante. Eu acredito nisso. Todas as pessoas hoje que vivem numa realidade de abundância, que vivem bem, elas acreditam nisso, acreditam que é real, por isso que elas estão habitando aquelas frequências mais altas. Porque elas acreditam. Elas não têm dúvidas. Elas não têm dúvidas que podem ganhar 1 milhão por mês, por exemplo. Porque elas acreditam, daí elas ganham. Por quê? Semelhante atrai semelhante, começam a conectar pessoas que pensam da mesma forma. As pessoas que vivem felizes no relacionamento a mesma coisa, acreditam que podem ser felizes. Aí acabam atraindo aquela pessoa. Tudo, gente. Tudo, é lei da atração. Só o que acontece? Ah, Rafa, vi a lei da atração, li o livro lá, o segredo, mas não adiantou. Claro, você não acredita. Você fica com a autocrítica. Ah, mas isso aqui é mentira. Ah, isso aqui é fantasia. Tá bom então que eu vou acreditar que vai ter uma vaga e vai ter. Não tá acreditando, gente. Esquece, nem tenta. Não acredita, não funciona. É fé, a fé, gente. Isso chama-se fé. Não acredita nisso? Nem vai. Não vai dar certo. Não vai estar lá a vaga, não vai. Tá entendendo? Você já perdeu. O Alexandre Souza, bom dia, Rafael, a todos que estão aqui de Porto Alegre. Aí, Alexandre, tudo bem? Eu sou nascido em Porto Alegre também. Também sou nascido na capital gaúcha. Hoje estou em Santa Catarina, mas sou de Porto Alegre. E aí, gente? Alguém tem alguma pergunta? Vocês estão entendendo o que eu estou tentando passar aqui para vocês? Você precisa se perguntar, essa crença realmente é minha? Ou é algo que eu ouvi e acabei absorvendo? É minha essa crença? Muitas vezes as nossas limitações vêm de coisas que ouvimos, mas que não são de fato verdadeiras. Às vezes até um jornal, uma novela lá, quem é dos anos 80, que nem eu, que a avó, a mãe ficava vendo a novela e você ficava vendo a historinha da novela, o rico malvado, o vilão que sempre maltratava nas novelas, aí você fica vendo aquilo ali, aquilo vai reprogramando, como até uma música, uma sofrência reprograma também. Muitas pessoas às vezes deixam o rádio ligado, dormem com o rádio ligado e aquela musiquinha que fala, bebi, sofri. Isso vai reprogramando a sua mente, gente. A letra daquela música, quando você dorme, o seu subconsciente assume, ele fica captando essas mensagens. Por isso que eu falo da importância da reprogramação mental. Você tem que cuidar. Até as pessoas que fazem reprogramação mental comigo aqui, também tem que cuidar isso. Não deixar o áudio da reprogramação mental junto com playlist de música, porque às vezes a reprogramação chega no final e aí entra aquela playlist de sofrência, de músicas tristes. De histórias tristes na música. Geralmente as sofrências são de histórias ruins e tristes. Né? Então tem que cuidar disso. Isso também reprograma o que você pensa. A letra do pagodinho lá que você gosta, o que fala a letra? É letra triste? Letra de dor? De a pessoa que deixou a outra? Preste atenção, isso reprograma você. Isso começa a fazer com que você acredite nisso. E quanto mais você acredita nisso, mais você manifesta isso. Cuide. Cuide que você está deixando entrar. Inclusive, cuide com quem você anda. Mais uma dica que eu vou deixar aqui. Se você já identificou uma crença limitante, então coloque aqui no chat. Tá? Se você tiver alguma crença que já identificou, coloque aqui. Para mim saber. E aí, vamos tocar aqui. O que eu escrevi mais aqui que era importante a gente conversar hoje? Bom, acho que a base, o que eu precisava falar, a base, o fundamento eu já falei, né? Eu vou deixar aqui agora, gente, um espaço para a gente conversar. Quero falar mais agora com você, o conteúdo, acho que a base já foi entregue aqui para você. Eu vou resumir então o que a gente entendeu. A autossabotagem são aqueles pensamentos negativos que aquela vozinha interior que chega em você quando você está para tomar uma decisão, ou simplesmente você sabe que você precisa ler um livro.
Como eu mesmo falei, ó, o Rafael tá sempre falando lá do despertar da consciência. Poxa vida, eu nunca nem me interessei em ver aquilo ali. Autossabotagem, porque você tá procrastinando. Ou às vezes você já comprou um livro, mas não começou a ler ainda. E aí, quais são as desculpinhas? Quais são as desculpinhas que você está contando para você? Para não ler um livro que vai fazer você mudar. Para não reprogramar a sua mente. Para não começar aquele projeto. Para não... Quais são as desculpas que faz você parar? O que você está contando aí para você? Você sabe que precisa terminar aquele projeto, você sabe que precisa abrir aquela empresa, você sabe que você precisa estudar mais, você sabe que você... Várias coisas que você sabe que você precisa fazer. Mas você não faz, você não sai do lugar, fica procrastinando. Por quê? Aí é o momento de você descobrir o que eu estou mentindo para mim. Porque é uma mentira. É um sabotador que está ali mentindo para você. Não, não vai porque não vai dar certo. Ah, não sei o quê. É seu? Essa desculpinha é sua ou você ouviu e cresceu com alguém que vivia dando essas desculpinhas? E aí você está repetindo isso. Do seu pai, da sua mãe, do seu tio, como eu já falei aqui, da sua avó, do seu avô. Pare, reflita sobre isso. Reflita sobre isso, gente. É muito importante que você entenda. É muito importante que você entenda isso. Quais são as desculpinhas que eu falo para mim mesmo? Quando eu não quero fazer algo. Ou quando o sabotador chega ali. Quais são? O que eu minto para mim? Ou como que eu me convenço que eu não sou merecedor? Como que eu me convenço que eu estou com medo? Como que eu me convenço? Você já parou para pensar nisso? Vocês já pararam para pensar nisso? Deixei aí meu WhatsApp para quem quiser fazer uma reprogramação mental personalizada. Eu crio as reprogramações mentais aqui. Você que me acompanha há mais tempo sabe. Eu faço reprogramações mentais personalizadas aqui, que vai literalmente libertar você, porque nós vamos trabalhar nas suas crenças, né? Em algo que está sabotando você, nos seus paradigmas. Também deixei ali o curso que eu fiz online, tá? Quem acompanha aqui o canal sabe que foi o que me libertou, foi o que me deu liberdade trabalhar com a internet. Então eu deixei o curso que eu fiz, eu deixei também o link desse livro aqui, para quem quiser adquirir, tá bom? Rosa Nunes de Souza, bom dia, mestre, Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado, Rose. Muito obrigado, Rose. Então, gente, é isso que você precisa prestar atenção. Quais são as desculpinhas que você está dando para você? Já parou para pensar nisso? E é aquele lance que eu falo para você sempre aqui, é simples, mas a gente tem dificuldade de entender. Eu tinha dificuldade de entender até entender. O que eu acredito é o que eu manifesto. Ponto final. Vem um monte de coisa atrás disso? Sim. Como que uma pessoa que está sofrendo hoje lá com dívidas vai acreditar que vai ser fácil de sair das dívidas, né? Mas é o que precisa ser feito. Precisa reprogramar isso. Precisa entender por que eu me endividei. É aquele lance. Você já se perguntou por que você se endividou? Será que não foi o medo? E aí o medo foi tomando conta de você, e aí você, naquele momento que você estava com medo, você procrastinou, e quando você foi perceber, era tarde demais. Às vezes você precisava fazer uma mudança na sua empresa e você não fez por medo. E aí quando você viu, já estava atolado nas dívidas. Pare para pensar sobre isso. Pare para pensar, por que eu me endividei? Por quê? E vai lá atrás, não olha no efeito. Olha o efeito, olha a causa. O que causou? Por que eu fiz isso? Quando você descobrir o porquê você fez isso, você vai descobrir o sabotador. A crença, o paradigma que está ali. E ele está instalado em você, você precisa se libertar disso. Tá?
Deixa eu ver aqui o que o pessoal está escrevendo. A Júlia Frata, ela escreveu aqui: eu tenho uma crença que sempre volta, a que eu sou um fracasso. Ela sempre volta de forma de brincadeira depreciativa. Mas no fundo mesmo eu nunca consegui mudá-la, mesmo sabendo que eu sou capaz. Ô Júlia, com quem, onde você foi criada, assim? Vou fazer essa pergunta para você. Você não precisa responder aqui se você não quiser. Mas você precisa voltar lá na sua infância, até os seus 15 anos mais ou menos. Quem é que criou você? Quem implantou essa crença em você? Quem implantou esse sabotador em você? Do fracasso. Pare agora nesse momento e... Júlia, pare agora e volte lá. Quem é que se sentia fracassado ou fracassada quando você era criança? Você passou por algum trauma? Alguém quebrou uma empresa? Ou algo do tipo? Você presenciou isso? Porque não é normal, né? Você se sentir fracassado, a não ser que alguém repetir isso pra você, ou algum namorado, alguma relação também, tá? Você precisa descobrir e reprogramar isso, Júlia. Você precisa. E é só através da repetição, você precisa substituir isso. Essa forma que você tem ali depreciativa, né, que você sente que, de forma de brincadeira, como você falou, a brincadeira também fala verdades, né? Então você precisa descobrir e reprogramar. Como? Substituir isso. Entende? Substitua. E aí, repita isso. A melhor maneira é a reprogramação, tá? Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Podem largar aqui, às vezes a sua dúvida é da maioria das pessoas que estão online aqui comigo. Tá bom? Então hoje nós falamos sobre os sabotadores. Eu falei aqui que o que você acredita é o que você atrai. O que você acredita é o que você atrai para a sua vida, isso é fato. Só que aí está a grande questão. O que você acredita? O que você está acreditando nesse exato momento? Fale aí para mim, o que você acredita? É o que você está manifestando. E o que você acredita é o que os seus paradigmas, é o que as suas crenças acreditam. O que você implantou? Você foi criado com alguém, pode ver, a pessoa que foi criada com alguém confiante, o filho de alguém que é confiante, que passou confiança para os filhos na educação, pode ver que essa pessoa geralmente se torna uma pessoa empreendedora, que confia em falar em público, que confia em lidar com pessoas, que confia em si próprio, que tem a autoconfiança. Então essa pessoa acredita nela e vai conquistando e vai desbravando o mundo. As pessoas que param no meio do caminho são as pessoas que estão com os paradigmas de incapacidade. Ah, isso não é para mim, isso é muito para mim. Não, as pessoas que não têm merecimento. Essas pessoas é que ficam no caminho, porque é o que essas pessoas acreditam. E a pessoa que foi criada em um ambiente diferente, um ambiente já que as pessoas conversam sobre coisas positivas, cuidam, filtram o que estão falando perto das crianças. Não é aquela criança que é criado no meio de uma turbulência, de brigas dos pais, um xingando o outro, não sei o que, não sei o que lá. Aí a criança nasce vendo aquilo, a criança vai ter medo de relação, vai ter medo de se relacionar, porque a criança não vai querer viver assim. Cuide o que você está deixando passar para os seus filhos. Está implantando as crenças nele. Minha mãe falava isso para meu pai. Meu pai falava isso para minha mãe. E isso vai implantando na criança. E aí reflete na vida adulta do seu filho, da sua filha. Você quer o bem para o seu filho, para a sua filha. Então cuide o que você está deixando ele ver, ela assistir. Inclusive as redes sociais, inclusive o que você está deixando seu filho e sua filha consumir.
consumir. Hoje você vê as crianças com o celular na mão, cuide deles. Hoje é muito fácil, tem muita coisa ali na internet que ao acesso das mãos das crianças que é perigoso. Perigoso, que isso aí vai refletir lá na frente. Pode refletir numa obesidade infantil, pode refletir em depressão, em tanta coisa. Porque a internet hoje, o que as crianças estão recebendo de informação ali e virando tela, está criando uma sociedade. Desconfie, tá? Porque eu acredito que a nova geração que está vindo aí vão ter muitos problemas psicológicos, tá? Eu quero agradecer aos novos colaboradores, membros aqui do canal, tá? Que é o Júlio Vante, a Marli do Couto. A Marli do Couto, é a que tá aqui? Não, acho que não. É a Marli ali, ó. Marli, oi Marli. Quero agradecer você, a nova membro aqui do canal, a Nathalie, o Glaicon Francino, o Max Machado, a Júlia Oliveira, o Thiago Silveira, a Josi Santos, a Gláucia Machado, e esse pessoal aí que está entrando, o Nicolas Lima, o pessoal que está apoiando aqui o canal. Obrigado, Marli Couto. Muito obrigado aí, você que está apoiando aqui o canal. Eu fico muito feliz quando eu percebo que os membros estão aumentando aqui, que é o pessoal que está apoiando o canal Despertando com Rafael Mota. Muito obrigado. Você seja membro também, isso me ajuda bastante a continuar trabalhando aqui de maneira gratuita, trazendo conteúdos para você, conteúdos que vão fazer você despertar ainda mais.